Olá, estamos aqui começando mais um programa especial do Mais Milho. Eu estou aqui no Paraná, em Goiôerê, e estou aqui na fazenda Esteirinha. Olha que maravilha! Com o meu amigo Eduardo Costa Cassiano. Muito obrigado, Glauber. Seja bem-vindo aqui. É um prazer recebê-los aqui. O Eduardo, que é um engenheiro agrônomo, né, Isso. que vem de uma descendência de uma família, né, que é pecuarista. Ele que é casado com a Cássia, né, inclusive uma pessoa muito simpática, que ele é o pai da Sofia, que está lá nos Estados Unidos estudando. Filho, no caso, da dona Carmen Célia Cassiano, que é você o neto daquele, como que se o patriarca disso tudo, Isso. quem realmente veio para cá, então, que é o seu José Tércio Costa. Agora me conta um pouquinho da sua história. A fazenda vem da origem do meu avô, em 1971. Ele adquiriu essas áreas aqui no Paraná. A nossa origem é de Batatais, São Paulo, pertinho de Ribeirão Preto ali. Chegando aqui, se apaixonou pelas terras aqui. Mas como é que deixaram um cara que é de São Paulo vir aqui para o Paraná invadir aqui? Então... Não te correram daqui, não? Ainda você casou com a paranaense. Ainda casei com uma paranaense. Mas tu é abusado mesmo. Tá vendo? É paulista folgado, né? Daí o meu avô veio, se apaixonou pelo Paraná, essas terras férteis aqui do Paraná. A origem dele era pecuária, né? Quando ele veio, foi plantado tudo pasto aqui, teve gado, né? Até quando eu cheguei aqui, era só pecuária, a família inteira era de pecuaristas. E é interessante, Eduardo, o que o Eduardo estava contando aqui, né, para mim, você estava falando essa coisa toda. Até inclusive a gente tem uma casa que está ao fundo aqui, que isso aqui foi na época do pessoal do Exército, né, brigadeiros, né, que ficavam aqui. Você contou inclusive que teve uma casa de madeira que veio, a madeira veio dos Estados Unidos de avião, né? Inclusive tem uma pista de pouso aqui que descia aviões da Varig, sei lá, o VASP. Da VASP na época. Da VASP na época. Então isso aqui tem uma origem, né, nessa região e chama Esteirinha porque era um trator de esteira que foi desmontado para trazer para cá. Que essa é a história decente, né? Então vamos contar essa. O primeiro proprietário, né, quando Moisés Lupion deu o título do estado, foi pro brigadeiro Nero Moura, né? Eles foram combatentes, foram pracinhas na Segunda Guerra, lá na Itália. Ele e o irmão tinham uma outra propriedade aqui do lado, Danilo Moura. Daí o Nero Moura trouxe essa casa de DC3, da FAB na época, pré-montada dos Estados Unidos, aquele que a gente vê em filme mesmo, de levantar as paredes, depois vir pregando as tábuas, wood frame que eles chamam, né? E foi a primeira sede da fazenda. Isso foi em março de 54. Tem inclusive uma antiga serraria, né? Que tava isso. Agora, Eduardo, você falou que na verdade depois seu avô faleceu, né? E daí tinha os irmãos, eram três irmãos. Eram três irmãs. Três irmãs. E daí no caso separou e vocês ficaram com isso aqui, né? Você com a sua mãe, você é filho único com a sua mãe. E daí no caso você começou, porque teve uma questão de invasão de terra do pessoal que invadiu uma fazenda do lado de lá do rio ali, e você veio para cá e começou a gradear de lá para cá, vamos por de onde estava, para, como disse, olha, não vem não, que aqui tem dono, né? Nós tivemos uma invasão na cidade vizinha de Mariluz, hoje é um assentamento, inclusive, muita ameaça de invadir outras áreas. Tivemos uma tentativa de uma invasão numa outra área vizinha, do outro lado aqui, no município de Quarto Centenário, e daí nós começamos a abrir, a pecuária, às vezes tem pasto degradado, tudo, começamos a abrir para reformar esses pastos, né? E o que é interessante dessa história, Eduardo, que acontece que você começou, lógico, fazendo de pecuária, sua mãe queria saber de pecuária, não queria saber de agricultura, e aí você comprou uma gradezinha, né, de 12 por 32. Por 32, e você depois uma plantadeira, que nem sei, que não devia ser EGAN, né? Não sei lá que plantadeira. Não, era uma semeato de 8 linhas na época. Já era top, né? Era top, essa era top, porque a EGAN era mais um pouquinho. E aí você começou a produzir, a plantar, e aí você, na verdade, começou a fazer conta que a agricultura estava dando mais que a pecuária. Quer dizer, começou, na verdade, a pecuária não estava de forma alguma dando rentabilidade. Isso, a região também não é uma região de pecuária, já foi, né? E depois ela passou a ser uma região
só de agricultura, então tinha muita dificuldade para mão de obra mesmo, né? Para lidar com gado, até comprar medicamento, algumas coisas mais específicas assim, era complicado. Você disse que comprava em Mato Grosso do Sul, né? Às vezes ia comprar em Dourados, Campo Grande, às vezes insumos aí para fazer inseminação artificial, IATF e tal. Mediante essa dificuldade, a gente foi fazendo as contas e vendo que a agricultura estava mais rentável do que o gado. E você me contou que você já começou a fazer uma estrutura, começar a botar um silozinho, botar um negócio. Quer dizer, você começou diferente, né? Porque tem muita gente que planta e não faz a estrutura de armazenagem, nada. Você, no caso, já foi também fazendo a estruturazinha, é isso? Foi. Vendendo as vaquinhas da sua mãe escondida, né? Da Dona Carmen, sem saber se foi vendendo os bezerros e para fazendo armazenagem. Você também é esperto, né? É verdade, foi. Eu comecei aqui em 97. Essa abertura, em 2001 nós construímos o armazém já. Você vê, Dona Carmen. Onde foi as vacas dela? E daí você foi para frente? Daí nós aumentamos até o número de gado aqui que tinha na pecuária, mas daí, mediante fazendo as contas e vendo, daí a estrutura já estava bem adiantada, né? Daí resolvemos que não era o lugar da pecuária mesmo aqui. Teria que migrar para umas terras mais baratas, outros lugares assim. Daí resolvemos e acabou que há 2 anos atrás aí abrimos a fazenda inteira. Hoje ela é toda agricultura. Então você foi longe com Foi, porque nós não chegamos a vender gado magro, a gente foi pegando, já engordando e matando esse gado, sabe? Então até terminar tudo foi... Mas não sobrou nada nem para fazer um churrasco pra gente? Então só não vamos ter que comprar a carne, viu? Tem uns carneiros, ó, fica tranquilo. Agora me diz uma coisa, você falou que logo no começo você chegou aqui, tinha um grupo de produtores que trocavam experiências. Como é o caso do grupo Acreia da Argentina? Você entrou nesse grupo, foi até onde você conheceu o seu sogro. Isso. E aí ele viu que você era um piá que parece que ia dar bom, ele acreditou e falou, esse cara serve para minha filha, né, para casar, né? Então, como é o nome do seu sogro? Seu João Apolônio, eu aprendi muito na verdade, com o seu João Apolônio que foi o cupido, né? Foi ele, viu? Quando eu cheguei, tinha um grupo de agricultores aqui que chamava Agricultores 2000. Tinham reuniões uma vez por mês aí, na fazenda de um, de outro. Tinha algumas cooperativas que apoiavam esse grupo, traziam palestrantes, pesquisadores para dar alguma palestra. E foi aí que eu conheci o meu sogro e outros agricultores aí, aqui da região aí. Foi muito bom para mim me enturmar aqui, né? Essa questão desse modelo, desse grupo que tinha, não sei se tem ainda hoje, se de repente até acabou, mas para você, que você também, apesar de ser agrônomo, ter formado, e você quando chegou aí, só te contribuiu para você ter sucesso na agricultura? Porque você teve sucesso, primeiro que a pecuária foi melhorando e a gente veio com a fazenda estruturada, a fazenda bonita. Infelizmente o grupo terminou, mas foi muito importante na época. Eu cheguei recém-formado, sem nenhum know-how aí, não conhecia nada. Conhecer essas pessoas que já estavam no ramo há muito tempo, aprender com eles, não ter que cometer os mesmos erros. Você é um menino que vinha para a fazenda de férias, um menino criado em Batatais, com filho único, deve ter sido mimado pra caramba. Eu acho que você deve ter sido um cara mimado pra burro, né? Vou perguntar pra Cássia depois, mas eu acho que você tem um jeito de menino mimado, né? Então como é que você fez muita bobagem ou não? Porque eu sei que eu me formei como agrônomo, eu fiz muita bobagem no começo. Assim, que é coisa que a gente acha que dá pra aplicar. E na verdade não é preto no branco, né? Não, na prática a teoria é outra, né? É bem isso. Então teve muitos tropeços aí, teve muitos erros. E aprendemos, que nem eu falei com esse grupo aí, né? Esses agricultores há muito mais tempo, né? Então aprendemos com os erros deles também para não errar, mas mesmo assim tivemos muito erro, sim. A família é do interior de São Paulo, Batatais, lá. Era uma bacia leiteira e depois virou tudo cana de açúcar, né? É a maior região produtora de cana do Brasil lá, Ribeirão, né? Então, na hora que você chega aqui, vai mexer com soja, milho, na época ainda tinha algodão ainda. Cheguei a plantar 1 ano de algodão. Então é uma realidade totalmente diferente, né? Nós vamos para o intervalinho, tá? Eu vou pedir licença para você, nós vamos para o intervalo. E a gente já volta para continuar esse papo. Agora a gente vai falar, já contamos a vida do Eduardo aqui, já foi divertido. Agora a gente vai falar um pouco de produção, né, de produtividade, que também levar alguma mensagem para você. Não sai daí.
volta com mais milho aqui, falando de Goiôerê aqui na fazenda do Eduardo, né? Fazenda Esteirinha. Você está tendo produtividade no milho? O milho aqui é só na segunda safra. A primeira safra é de soja, né? Já fazem alguns anos a gente vem fazendo o consórcio com braquiária no meio do milho, né? Antes a gente fazia em partes e já faz 2 anos que a gente tem feito na área total. Esse consórcio com a braquiária, qual que é o objetivo dele? Melhorar o perfil de solo, matéria orgânica, né? Então na hora que o milho começa a secar, essa braquiária começa a se desenvolver, depois a gente vem, passa o rolo-faca nela, ela dá uma brotada, a gente desseca e planta a soja, né? Como é que foi a produtividade de soja esse ano? Nós fechamos em 83 sacas por hectare a média. Muito bom. Né? Quanto você fechou no ano passado? Coisa de 30 sacos por hectare. Foi a maior seca da história do Paraná, né? Mas fora a seca do ano passado, a média que você vinha obtendo era o quê? Em torno de 70 sacos aí por hectare, aí, 65, 70, né? Agora você acha que, por exemplo, essa produtividade toda que deu foi em virtude de você ter colhido menos e ter sobrado fertilidade no solo, ou é porque também o clima tudo ajudou? Você não reduziu tecnologia nenhuma, né? Não, nós optamos por não reduzir a tecnologia. E eu acredito que tem um pouco das duas coisas, né? Nós tivemos uma safra de milho boa o ano passado e foi o que ajudou a acertar as contas aí. Que média você fez no ano passado de milho? A gente fala o ano passado em torno de 110 sacos por hectare. Foi uma produtividade muito boa, porque nós não tivemos milho plantado em janeiro. É o que aconteceu esse ano de novo por causas diferentes, né? Esse ano foi excesso de chuva na colheita, né? Nós também estamos com milho, inclusive, um pouquinho mais atrasado do que o ano passado. Qual que é a sua expectativa para o milho desse ano? Os milhos estão muito bonitos, mais bonitos que o ano passado. O problema é que com esse atraso, a gente fica susceptível à geada, né? E caso essa geada não aconteça, eu acredito em produtividade até maior do que do ano passado. No caso de você, que colheu 110 sacos no ano passado, qual foi o seu custo? Você está tendo renda? O ano passado foi muito bom, né? Apesar de não explodir de produtividade aí, o valor da saca de milho estava muito bom. Custava aí, vamos dizer, em torno de 60 sacos, 50, 60 sacos por hectare aí. Então sobrou metade. Sobrou metade. Agora esse ano é o inverso, né? Esse ano nós fizemos um custo muito alto, custo de adubo, de insumos, né? E agora o preço do milho derreteu, né? Esse ano a lucratividade vai ser muito, muito baixa mesmo, perto do custo mesmo, né? De produção mesmo, produzindo um pouquinho a mais aí, né? O que você tem feito no milho? Você faz milho com braquiária, mas você, a soja você planta, você aduba a soja, e o milho, você aduba o milho? Como é que é a escolha do híbrido? Como é que funciona essa questão para você? Sim, a gente aduba o milho, a gente... Que adubação que você usa geralmente? Olha, no milho a gente trabalha muito com DAP e depois a gente faz descobertura com algum nitrogenado. Então tem nitrogênio e fósforo. E fósforo. Certo? Você coloca quantos quilos? Esse ano nós trabalhamos um pouco menos, justamente por causa de custo, né? Nós trabalhamos em torno de 180 quilos aí por hectare. E no caso da cobertura, depois você não faz cobertura com potássio? Não, o potássio é feito antes da soja daí. Quando colhe o milho, a gente faz a reposição do potássio, do que foi exportado e mais a correção. O plantio do milho, para a gente, é muito importante ele ser rápido, por causa da janela que é muito curta para tentar escapar da geada, né? Então a gente ganha em rendimento daí. Você está colocando quanto de nitrogênio no milho? Depois da cobertura, você faz quanto? Na faixa de 120 quilos por hectare de ureia. De ureia. Resumir, você coloca em torno de 100 pontos de nitrogênio. Isso. 100 pontos de nitrogênio, considerando que cada 20 quilos produz 1 tonelada de milho, então você teria potencial para 5 toneladas. Isso, mas daí a gente tem o nitrogênio que a soja deixou, né? Também, que nós podemos falar aí em torno de 40 quilos aí por hectare. Então, na verdade, você tá colhendo aquilo que você colocou de nitrogênio. Basicamente é isso. Então, nesse caso, o que impede de investir mais no milho é a geada ou realmente uma insegurança de outros fatores também? Não, eu acho que esse ano, né, essa adubação desse ano do ano passado, que é o que eu estou te passando aí, por causa do atraso no plantio, então o risco da geada era muito grande. O ano passado, graças a Deus, ela não veio e estamos rezando para que não venha esse ano de novo. Mas é um risco, né? E
o fotoperíodo vai diminuindo. Agora no inverno aqui os dias vão ficando mais curtos, né? Por isso que a seca às vezes não é tanto problema, porque os dias são mais curtos, mais frescos, né? A evapotranspiração é menor, então aguenta um período mais longo sem chover, vamos dizer assim, o milho safrinha. Então a gente optou por não arriscar muito, porque pelo custo que estava essa adubação esse ano, né? E pela essa época que foi plantado esse milho. Agora os híbridos, como é que você escolhe em base do quê? Você olha o milho resistência, cigarrinha, resistência o quê? Produtividade? Você tem misturado aqui os híbridos aqui, o que você tem feito? A gente planta várias variedades. A gente tem uma parceria muito grande com a Agroceres, já de longa data isso daí. Então a gente escolhe vários híbridos dentro da grade deles aí. Uns mais precoces, outros um pouco menos, né, que de uma caixa produtiva maior, que a gente procura plantar no início, e depois, na hora que começa a chegar no final do plantio, daí a gente parte para esse super precoce, né, para escapar da geada lá mesmo com um teto produtivo um pouco menor, né. Resumindo assim, o que você falaria assim que tem sido o segredo? Que você é um cara de sucesso, a gente está aqui numa fazenda estruturada, bacana, a gente vai ver, você tem silos, tem armazém, você tem maquinário, tem uma pista de pouso que não é nem sua, é do Brigadeiro, do Brigadeiro, né? Nessa jornada sua aí de 30 anos aqui, né? O que te levou a ser um produtor de sucesso? Nós sempre buscamos inovar e estar perto de pessoas aí que estavam buscando coisas novas, soluções novas, investindo em tecnologia. É por isso que você tem aquela questão, eu vi que você tem um tanque ali, que tem uma fertirrigação, um negócio assim, não sei o quê. E mais uma unidade que eu vi ali com uns containers, que parece que é para fazer biológicos. São biofábricas, Biofábricas. Você montou biofábricas aqui? Montei. Nós começamos primeiro com os tanques, que é um estruturador de solo para aumentar essa microbiota do solo, aumentar a absorção de água, retenção de água no solo. Isso nós já estamos usando, acho que já vão fazer 4 anos. Isso tem dado muito resultado? Nós tivemos 3 anos de seca aqui no Paraná, né? E tivemos uma das maiores produtividades no ano retrasado. Aqui mesmo com a seca, onde que nós vimos aquela diferença, perguntou, entre os vizinhos e tal. Então nós vimos... Você pode não ter colhido uma monstra produtividade, mas quando considera a sua com relação aos vizinhos, você colheu pelo menos 5, 6, 7 sacos a mais do que eles. Olha, chegou a dar 30. 30 sacos de feijão. Por alqueire, mais de 10 sacos por hectare. Isso porque você usou esse produto que você coloca na água, aquilo? Isso, aquilo na água vem tipo uma ração para multiplicar eles ali. Aquilo fermenta, se multiplica e daí você aplica com o que aquilo? Aplica no pulverizador quando você está fazendo um fungicida. Mas não entope bico, nada? Não, ele é filtrado antes, né? A gente usa ele como calda mesmo, né? E faz 2 aplicações. Mas e o custo? Quando você vê o custo daquilo, você falou que você obteve 10 sacos. Claro que tem um ano normal, tá tudo perfeito, não vai dar nada. Daí todo mundo produz muito próximo. Bem, mas muitas vezes você consegue 2, 3 sacos. Agora, aquilo ali é uma segurança para você, tanto que num ano difícil você obteve 10 sacos a mais. Nesse caso, o custo disso, em soja, quanto custa por hectare para fazer aquilo ali? Você tem imaginado? Pouco mais de duas sacas, uma saca por hectare, dá 2,5 sacos, 3 sacos por alqueire. E aquele outro que é aqueles containers lá que você falou que são biofábricas, o que seria essas biofábricas? Aquele nós entramos esse ano na soja. Na soja nós já fizemos bioinsumos aí, né? Nós fizemos todo o nosso inoculante, tanto o Bradyrhizobio quanto o Azospirilo. Aí fizemos aquela bactéria que é igual a Embrapa tem lá, de disponibilizador de fósforo, né? E depois fizemos para percevejo, outras coisas. E gostamos do resultado. Isso tem dado um resultado legal? Você acha assim, que tem tido rentabilidade? Você fala a questão ambiental, né? Que isso é fantástico você poder usar isso. Você tem reduzido aplicações ou nem reduzir a aplicação, mas pelo menos você tem aplicado algo que você está produzindo aqui bem mais barato, né? Chegou a ter uma redução de aplicação, sim, na soja. Está no início ainda, nós só tivemos essa soja e esse milho também está sendo aplicado, né? Ou seja, você tem buscado, como produtor, se superar para evoluir nos tempos. A gente trabalha com agricultura de precisão, começando desde 2001. A gente já faz aplicações a taxa variável, de calcário, de gesso, correção de potássio é feita a taxa variável também. É uma sequência de coisas que foi criando esse ambiente de produtividade.
não é só o que a gente, esse bioinsumo que a gente aplica, mas, por exemplo, essa braquiária também traz essa palhada, traz muita matéria orgânica nas raízes e tudo. Então isso, um período de estiagem, é onde faz a diferença. Né? É o que você falou, num ano que corre tudo bem, ninguém vê a diferença, a terra aqui é muito boa, né? É uma terra muito estruturada, todo mundo acaba colhendo uma média boa. Agora, nos anos de dificuldade é que você vê, e funciona, eu iria dizer assim, como um seguro. Eduardo, muito obrigado aí por você ter nos recebido aqui na fazenda. Estou muito feliz, vocês receberam a gente muito bem. Muito obrigado por estar passando essas experiências todas para as pessoas. Obrigado mesmo. Não, obrigado a você, é um prazer receber aqui e estamos sempre de portas abertas aí. Tá aí, gente, um programa super especial para você. Você aprendeu, para mim eu aprendi bastante. Espero que você também tenha aprendido, principalmente nessas inovações todas. Até o próximo programa, um abraço. A 7ª temporada do Projeto Mais Milho está no ar. Realização: Canal Rural, Abramilho e a ProSoja Mato Grosso. Patrocínio: Senar Mato Grosso do Sul, Bayer, Ihara, Impasa e Câmara Setorial de Equipamentos para Armazenagem de Grãos da Abimac, Armazena Mais Agro. Apoio: Vence Tudo, Brevante Sementes e Calpar Calcário Agrícola.